E aí pessoal, beleza? Que tal a gente estudar um pouquinho aí sobre teoria dos conjuntos? Bom, conjuntos, né? Saindo um pouco da matemática, não existe nada que você consiga pensar que não seja um conjunto de alguma coisa, né? Qualquer coisa que você pense que exista e que você saiba que exista, essa coisa que você pensar será um conjunto. Um conjunto de quê? Sei lá, de qualquer outra coisa. Ah, pensei num cachorro. Ok, um conjunto de pelos, um conjunto de pulgas, entre outras coisas, né? Um conjunto de sujeiras, né? Tem o que você quiser. Trazendo um pouco a matemática, é diferente? Não. Mas assim, para algo ser considerado conjunto, é necessário que essas coisas que estejam dentro dos conjuntos, né? Vamos ficar falando coisas, vamos dizer elementos. É necessário que esses elementos tenham as mesmas propriedades, né? Se a gente fala assim, vamos pegar um conjunto de animais. Ok, não pode ter um alface no meio desse conjunto, né? Porque todos os elementos dentro desse conjunto animais têm que ser animais, né? Conjunto das frutas, ok. Qualquer fruta que você quiser colocar dentro desse conjunto será aceito. Você não pode colocar nada que não seja fruta, tá? Ou seja, para ser um conjunto, você tem que ter um grupo de elementos onde todos têm as mesmas características, as mesmas propriedades, né? Na matemática, a gente trabalha muito com conjuntos numéricos, né? Não necessariamente conjuntos numéricos, conjuntos que tenham números, né? Porque conjuntos numéricos são conjuntos de números naturais, inteiros, reais. E a gente pode pegar apenas alguns números e a partir deles montar alguns conjuntos, né? Bom, mediante a isso, então, vamos dar alguns exemplos aqui. Bom, temos aqui então 6 conjuntos, tá? Na matemática, a gente exprime como? Os conjuntos a gente dá o nome com uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Essa é a maneira a qual a gente escreve os elementos entre chaves, nunca entre parênteses ou entre colchetes, sempre entre chaves, tá? E separados por vírgula. A gente também pode usar ponto e vírgula. Vai que você tenha números decimais lá dentro, números, né, fracionados, e aí você quer colocar o número 1,2, aí tem vírgula 3, fica estranho. Aí a gente põe ponto e vírgula para separar. Mas, entendamos assim, tá? Entre chaves e com vírgula separando cada um dos seus elementos. Bom, com relação aqui a cada um desses conjuntos, vejamos aqui, ó. Esse cara tem 6 elementos, esse cara tem 3, 4, 2, 1, nenhum, né? Respectivamente aí. Quando não tem nenhum elemento, a gente chama de conjunto vazio, e a gente pode até representá-lo de outra maneira. Poderia ter escrito assim. Ó. Tanto este símbolo quanto este símbolo, ambos estão corretos. Na verdade, esse daqui é o símbolo, né? Aqui é apenas um conjunto que não tem nada dentro. Agora, você não pode querer tentar impressionar seu professor e colocar essa bolinha cortada dentro desse conjunto. É para indicar que é vazio mesmo. Não, está errado. Se você escrever algo desse tipo, isso aqui é um conjunto unitário que tem uma bola cortada dentro. Tá? Então, na verdade, essa bola cortada, ela perde o significado se ela estiver dentro de um conjunto. Ela deixa de ser o símbolo de vazio. Tá? Um outro conjunto, esse cara aqui, ó, unitário. Tá? Toda vez que você tiver um conjunto que só tenha um elemento, esse conjunto é chamado de conjunto unitário. Bom, agora vamos trabalhar aqui a respeito desses conjuntos. Existem símbolos na matemática que a gente usa muito, que é justamente para poder relacionar os elementos que estão dentro de cada conjunto, ou um conjunto em relação ao outro, etc. Né? Bom, quando a gente pega um elemento que a gente percebe que esse cara está dentro desse conjunto, a gente fala que esse elemento pertence ao conjunto. Tá? E a simbologia é essa. Por exemplo, o número 2, ele pertence a A. Esse aqui é o símbolo de pertinência, certo? Então eu quero falar que o 5 pertence a B. Ok, 5 pertence a B. Mas o 5 também pertence a A. Ok, você pode escrever, 5 pertence a A. Um elemento pode pertencer a 2 ou mais conjuntos, não tem problema nenhum, tá certo? Mas espera aí, o elemento 7 ele não está no A. Correto. Ele não está no A, então ele não pertence ao A.
esse tracinho aqui cortado indica, nessas simbologias, que o cara não tarará no outro. Por que tarará? Nesse caso, pertence. Então, não pertence. Existem outros símbolos, né? Que é não, o nome do símbolo, ao outro. Então, a gente poderia dar aqui inúmeros exemplos, né? O 8 não pertence ao A, o 2 pertence ao C, o 3 pertence ao E, pertence ao A, e assim vai, certo? Então, é assim que a gente relaciona elemento com conjunto. Bom, tem como a gente relacionar conjunto com outro conjunto, certo? Como assim? Se você perceber bem, os elementos 2, 4 e 5 fazem parte do conjunto A. Então, quer dizer que esse conjunto está aqui dentro. Ah, então peraí. O conjunto que tem o 2, 4 e 5... Ah, peraí, esse cara tem nome, que é o B. Ele está dentro do conjunto A. Ah, então esse cara está contido no conjunto A. Ó, é um C meio achatado. Esse C aqui é o nome desse conjunto. Esse C aqui é o símbolo de estar contido, tá? Na verdade é um C mesmo, mas esse C aqui, no meu caso, é esse conjunto aqui. Ué, mas por que você não colocou que ele pertence? Por que você agora colocou um outro símbolo, né? Porque é o seguinte, meu caro. Este símbolo aqui é apenas para relacionar elemento com conjunto, tá? Quando você relaciona um conjunto com outro, é sempre esse símbolo, estar contido, tá bom? Então, por exemplo, se eu pegar aqui o conjunto D, ele também está dentro do A. Ó, então, o D está contido em A. E assim como o não pertence, se a gente pegar, por exemplo, o conjunto C, esse cara, em relação ao A, ele não está contido. Por quê? Porque tem o 7 e o 8, por exemplo, né? Então, para um conjunto estar dentro do outro, todos os seus elementos têm que estar nesse outro. Bom, não muito obstante disso aqui, a gente fala que o B está contido em A. Ok, a gente pode ler daqui para cá. Se esse cara está contido nesse, então esse contém esse. É literalmente ler da esquerda para a direita, ou melhor, da direita para a esquerda, né? Olha lá, então o A, ele contém o B. É um C ao contrário. Ó, lê daqui para lá. B está contido em A. A mesma coisa, então se o D está contido em A, então o A contém o D. Ah, o C não está contido em A. Ok, então o A não contém o C. Certo? São coisas assim bem tranquilas a gente lidar, né? Em outras palavras, então, repetindo, né, é como se a gente estivesse lendo da direita para a esquerda, certo? Bom, vamos exprimir agora esses conjuntos, né, representar esses conjuntos por meio de diagramas. Como assim por meio de diagramas? Existe um tipo de diagrama que é muito comum em conjuntos, chamado diagrama de Venn. A gente desenha meio que uma elipse, mas não precisa necessariamente ser uma elipse. Você pode desenhar um círculo, você pode desenhar alguma coisa meio bagunçada, meio gelatinosa, né? Contanto que você feche o seu conjunto. Então, se você fosse, por exemplo, representar esses conjuntos aqui como um conjunto só, né? Vou começar pelo conjunto B. Ok. Meu conjunto B é esse aqui. Então, ó, o 2, o 4 e o 5. Sim, a gente põe um pontinho e o número do lado. Ou à direita ou à esquerda. Bom, esse conjunto B ele está totalmente dentro do A. Então, eu tenho que colocar algo de A aqui, pegando todo o conjunto, e acrescentando o 1, o 3 e o 6. Sei lá, vou colocar aqui o 1, o 3 e o 6. Ó. Por que eu coloquei dessa maneira? Na boa, que eu quis. Poderia ter escrito esses caras aqui em qualquer lugar, né? Dessa região, entre a região externa de A e a externa de B. Contando que esses caras ficassem fora de B e dentro de A. Note que no conjunto A você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, igual nós temos aqui. Ó. Ah, mas esse cara está dentro do B. Sim, mas o B está dentro do A. Né? Se nós fôssemos colocar então o conjunto C, 1, 2, 7, 8. Então o que acontece? Os 7 e 8 não estão no A. Aí eu teria que colocar, vou colocar de cor diferente aqui, só para identificar. 7 e 8 aqui. Olha lá, por exemplo, assim. Esse aqui é o conjunto C. Né? Por que, por exemplo, assim? Porque dependendo do seu desenho, talvez esse cara fique do lado de cá. Não interessa o formato, essa não é a única maneira de desenhar esse conjunto. Né? É uma das. O que importa é que o 1, 2, 7, 8 tem que estar dentro do C, o 2, 4, 5 dentro do B, o 1, 2, 3, 4, 5, 6 dentro do A, e assim vai.
Se eu fosse, por exemplo, colocar o conjunto D aqui dentro, então, sei lá, vou tirar esse D daqui, né? Colocar essa letra do lado de cá, por quê? Porque o 1 e o 4 é o meu conjunto D. Então, eu vou colocar de azul aqui, ó. Olha lá. Esse é o conjunto D. E assim você vai embaralhando e empilhando todos os conjuntos aqui dentro, né? É lógico que dependendo da maneira que você colocar o seu layout, vai ficar difícil você colocar um conjunto, né? Coloquei o A, B, C e D. Daí que eu tivesse colocado o 1 aqui e o 4 aqui, né? Aí eu teria que dar uma volta aqui, pegar apenas esses dois elementos. Então, a posição que você coloca o elemento te ajuda a montar, né, esse diagrama. Ó, o conjunto E. O conjunto E, ele é só o 3, né? Vou colocar aqui, o conjunto E. Ah, precisa mudar de cor? Não, isso aqui é frescura minha, relaxa. E o conjunto F, onde é que eu vou colocar ele? Em qualquer lugar, desde que ele não tenha nada dentro. Poderia, por exemplo, colocar o conjunto F aqui. Não tem nada. Ah, poderia colocar ele aqui? Poderia. Poderia colocar ele aqui? Poderia, desde que não tivesse nenhum elemento nele, tá? Bom, uma outra coisa bacana aí da gente falar. Subconjuntos. O que são subconjuntos? Subconjuntos. São conjuntos que estão dentro de outros. Bom, então aqui claramente a gente percebe, por exemplo, que o conjunto B, como ele está dentro do A, ele é subconjunto de A, né? O conjunto D é subconjunto de A, o conjunto E é subconjunto de A, né? O conjunto C não é subconjunto de A. Por quê? Porque apesar de o 1 e o 2 estarem dentro do A, o 7 e o 8 não. Para ser subconjunto, ele tem que estar totalmente dentro. Mas peraí, subconjunto está totalmente dentro? Então isso está contido? Sim. Então quando um conjunto for subconjunto do outro, a gente fala que ele está contido nesse outro, né? Claramente a gente percebe, por exemplo, que o conjunto E não está contido, por exemplo, no conjunto D, né? Ó, o E está aqui, o D está aqui. Então, quando é que um conjunto vai ser subconjunto do outro? Quando ele literalmente estiver dentro do outro. Ou seja, quando todos os seus elementos estiverem dentro do outro. A respeito de subconjuntos, vale salientar o seguinte. Vamos falar desse conjunto F aqui. Agora há pouco eu te falei que o conjunto F eu poderia ter colocado ele em qualquer lugar, desde que não tivesse nenhum elemento dentro dele. Correto. Por que eu poderia ter colocado em qualquer lugar? Bom, porque ele é subconjunto de qualquer conjunto. Pensa assim comigo, ó. Vamos supor que eu tenho aqui um conjunto vazio. Aí eu peguei e acrescentei elementos desse conjunto. Coloquei, sei lá, o 9 e o 11. Ok, coloquei o 9 e o 11. Ah, pensando melhor, vamos tirar esses caras daqui. Tirei. Opa, o que continuou aqui dentro e não saiu? O vazio. Ó, tirei os elementos e o vazio ficou aqui. Por que ele ficou aqui? Porque ele não saiu daqui. Ou seja, o conjunto vazio, ele é subconjunto de qualquer conjunto, certo? Então eu posso falar que o F ele está contido em A, o F está contido em D, qualquer conjunto que você pensar. Ah, o F está contido em F? Tá. Por que o F está contido em F? Pelo mesmo motivo, por exemplo, de que o D está contido no D. Qual que é a definição de subconjunto? Um conjunto é subconjunto do outro se todos os seus elementos estiverem dentro desse outro. Todo D está dentro de todo D. Ah, então todo conjunto ele é subconjunto dele próprio. Ou seja, então o F é subconjunto dele próprio também, porque ele é um conjunto, né? E em particular, ele vai ser subconjunto de qualquer outro conjunto, certo?